Bem-vindos à era da pós-verdade. Uma época em que a arte da mentira está abalando as próprias fundações da democracia e do mundo como o conhecemos. Essas campanhas de desinformação prepararam o terreno para a era da pós-verdade. E o que é a pós-verdade? Pós-verdade é quando os apelos à emoção, a crenças e a ideologias têm mais influência em moldar a opinião pública do que os próprios fatos objetivos, do que a própria verdade. Que coisa terrível. Livro Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Um dos objetos trazidos pelo sociólogo e gestor público, secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Gilvan Paiva. Gilvan, nem ouso dizer por que você trouxe, perguntar, porque está tão claro, né? Mas eu queria que você explicitasse mais ainda, enfatizasse mais ainda. Eu trouxe esse livro, Ricardo, entre outras coisas, porque parece uma coisa absurda, mas nós estamos lutando pelo óbvio, né? Porque você dizer que você precisa lutar pela verdade, assegurar que a verdade prevaleça, parece que num tempo em que nós vivemos, de tantas conquistas, de tantos avanços, né, existentes tecnológicos, num mundo já tão avançado, que já evoluiu tanto, você ter que questionar a verdade, né? Então, isso para mim é muito grave. O apelo à emoção, às crenças e ideologias ter mais influência sobre a opinião pública do que a própria verdade. Porque a era da pós-verdade... A apuração dos fatos. É uma era de como se você construísse a sua própria narrativa, né? É como se você tivesse sua própria realidade. É como se você tivesse, né, a sua própria forma de ver o mundo. Mas não é uma forma qualquer de ver o mundo. A sua verdade se impõe sobre uma verdade concreta, né? Sobre os fatos concretos. Fatos... Né? Flagrantes. Flagrantes. Né? Então, assim, isso é uma coisa tão absurda que a gente precisa trazer à discussão, porque não é um boato qualquer, não é aquele boato que se inventa uma coisa e esse boato sai por aí fazendo os seus estragos. É que agora é como se você tivesse que dar a sua versão e a partir, por exemplo, de uma poderosa rede, né, hoje uma rede de algoritmos, né, uma rede de informática, né, da era da internet, você vai produzindo ali um conjunto de informações, as pessoas vão absorvendo certas versões da realidade e o que passa a vigorar são as versões. Então... E o que é mais grave, Gilvan, é que são versões flagrantemente verossímeis, flagrantemente absurdas, como, por exemplo, mamadeira de piroca, se fulano de tal ganhar a eleição, vai masturbar os bebês no berçário, coisas assim, inimagináveis, mentiras óbvias. O estrago é grande, né? Porque você imagina que você tem toda uma geração que vai agora fazer uma convivência. E onde estão os fatos? Onde estão os fatos? Plana, onde estão os fatos, né? Então você simplesmente consegue desconstruir uma história, você consegue desconstruir uma formação escolar, você põe, por exemplo, em desconforto, né? E os professores agora, por exemplo, ficam numa situação de extremo constrangimento, incentiva com que alunos persigam, né, censurem, monitorem, denunciem professores. Negando fatos históricos. Negando os fatos históricos. Então se questiona, por exemplo, as conquistas da civilização, se questiona a racionalidade. Você impõe, na verdade, uma leitura diferente do mundo, como nunca você viu. Por que as pessoas acreditam? O que está acontecendo com o Brasil? Eu acho que o fenômeno da pós-verdade, ela é um fenômeno não só brasileiro, né? Quer dizer, a própria eleição do presidente do Trump nos Estados Unidos, que é um exemplo assim, muito nítido de uma figura que tem utilizado muito dessas artimanhas, né, das suas narrativas, né, e produz um efeito devastador na opinião pública, denuncia a imprensa. Então a imprensa, que antes era um grande aparato, né, de verificação dessa verdade, também passa a ser questionada as suas versões, ou seja, são estratégias que são utilizadas para desconstruir uma certa racionalidade, certas conquistas que não servem para mim
senão para poder perpetuar, às vezes, determinados formatos de poder, perpetuar determinadas ideologias, né? Porque isso você não está substituindo ideologia, né, para poder construir simplesmente a verdade, mas você está querendo produzir uma outra ideologia. Isso é manipulação, né? Quer dizer, isso é manipulação grosseira, né? É uma manipulação grosseira. Grosseira, né? Que não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta mas... alguns minutos de uma análise mais crítica. Agora, o que para mim me preocupa nesse debate da pós-verdade é que nesse mundo que nós estamos atravessando dessas narrativas, desse relativismo profundo, né? É assim que vai ao último estágio da manipulação das pessoas, né? Que manipula religiões, manipulam pessoas às vezes sinceras, pessoas honestas, né? Que vão sendo engabeladas por informações falsas. Não, né? e além do mais, além disso que você está dizendo, Gilvan, a inversão completamente de valores, não é? Inversão de Por valores. exemplo, pessoas que se dizem cristãs fazendo gestos de arma dentro da igreja, né? Apoiando a tortura, apoiando a pena de morte. Quer dizer, que vai na contramão de tudo que a cristandade e o cristianismo então mas tem assim, pregado mas a ultradireita que governa o Brasil atualmente diz, por exemplo, que a ditadura militar ela não existiu, que isso é uma coisa que inventaram, não foi bem assim, né? Etc. E tal. Quando você tem o próprio livro Brasil Nunca Mais, a igreja, setores democráticos do país inteiro já identificaram a quantidade, não só fartamente comprovada, a tortura, manipuladores da verdade, fartamente comprovada, assassinatos no Brasil, ou seja, não é uma questão que está se inventando, é uma questão da realidade concreta. Então, pós-verdade não é pré-mentira. Pré-mentira. Talvez fosse mais fácil ler. Pré-verdade, quer dizer, antes da verdade já vem a mentira. Então, talvez fosse mais fácil. Hoje as pessoas, me parece que as escolas, né, os professores que são, queira ou não, guardiões dessa história, dessa racionalidade, da civilização, das conquistas da civilização, nunca eles precisaram estar muito mais a tempo a uma leitura crítica, né? Trabalhar com os seus alunos uma leitura crítica. Porque só o que salva num processo como esse é uma leitura crítica. Educação. Educação de forma... Não tem outra saída. E a educação de forma muito crítica, né? Para a história da humanidade, crítica, né? Ou foi para a educação, então não se resolveu o problema. Nunca você teve assim, uma necessidade tão grande de você fazer uma leitura realmente mais crítica da realidade. A leitura do mundo, né? A Paulo Freire, que não se gosta muito por aí, né? Não, que é demonizado completamente. O brasileiro mais respeitado do mundo. Então, né? nunca a leitura do mundo de Paulo Freire, né? Ela foi tão necessária de trabalhar com as pessoas essa visão crítica, porque a verdade precisa ser restituída, né? E restituída no sentido de que ela fortalece as pessoas, ela fortalece os homens, as mulheres, quem foi caçado, a história, né? Por exemplo, qual era a turma caçada com o golpe militar de 64, golpe civil militar de 64? Era gente boba, entre aspas, né? Gente fazendo ironia aqui. Veja vocês, além do João Goulart, você tem Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Só assim para citar. Uma turma de altíssima... uma turma de altíssimo nível intelectual, né? Intelectual. E que tinha um projeto de civilização para esse país. Projeto de país, né? Projeto de país. Projeto civilizatório para esse país. Não era simplesmente um governo. Né? Então, assim, eu trago esse livro porque, entre outras coisas, também porque nós estamos vivendo isso muito... Há uma necessidade muito grande da reflexão sobre isso, sabe? Eu acho que a gente precisa discutir, porque nós estamos sob ataque sobre uma coisa que é um patrimônio da existência humana, que é a verdade, né? Que é essa questão de você restituir os fatos como eles são, né? Então isso é muito importante e a gente que está na atividade, na ação cultural, né? No mundo da cultura, nós nunca fomos tão atacados, né? No sentido daquilo que é mais grave, que é a ideia de desconstruir a cultura, né? Desconstruir a ideia de uma política pública de cultura, né? Sobre essa semana, na verdade hoje, muito assustado que agora a cultura ela fica zanzando entre ministérios, né? Agora, essa semana, ela está, por exemplo, no Ministério do Turismo. Claro que a cultura tem afinidade com tudo, mas é preciso restituir a cultura como uma política pública de Estado. É preciso restituir a cultura como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento e para a formação das pessoas. As pessoas confundem, acham que o governo
que o Estado é do governo, não é verdade. Né? Não, o Estado não é do governo. O Estado não é do governo. O Estado não é do governo. Né? Ninguém está no governo para determinar o que o Estado deve fazer. O Estado é de todos. De todos. Não é? O Estado é da diversidade, da pluralidade. Não é à toa que o Estado tem uma Constituição, né? E é preciso se respeitar a Constituição, né? Se construir e respeitar a Constituição. A Constituição acima de tudo. A Constituição deveria ser uma referência obrigatória para todos, né? Inclusive para o Poder Judiciário. Para todos os setores, nem sempre, né? Todos os setores deveriam ter como referência a Constituição em respeito ao pacto, né, social construído. Eu estou aqui procurando o tempo todo, ouvindo você atentamente, mas procurando, que eu queria citar para ratificar ainda mais o que você está dizendo. É uma citação tão linda que tem aqui, mas eu não estou encontrando. Mas, enfim, é o nosso alerta, é o alerta que o livro faz sobre a ideia de uma narrativa que se sobrepõe à narrativa da racionalidade, da história. Completamente uma narrativa da história. Não é? É realmente preocupante. Mas onde é que está isso? Esse livro é tão lindo, é o livro A Pós-Verdade. A Pós-Verdade. Era só uma frase. Você, inclusive, tinha... Vivemos numa era de fragilidade institucional, mas não é essa, não. Mas não era isso também, não. Mas, enfim, esse colapso da confiança é a base social da era da pós-verdade. Todo o resto flui dessa fonte única e deletéria. Em outras palavras, todas as sociedades bem-sucedidas dependem de um grau relativamente alto de honestidade para preservar a ordem, defender a lei, punir os poderosos e gerar prosperidade. Mas ainda não é essa a frase. Não é. É porque ele está partindo da ideia de que a confiança de uma certa descrédito geral, ele cria as condições para que a pós-verdade prolifere, né? Então, assim, há também uma correspondência entre a ação de gestão, a ação pública, né, os políticos, o poder público, ele precisa também realizar uma correspondência entre o que a sociedade deseja, com transparência, né, principalmente no cumprimento dos seus projetos, das suas metas, né? E essa relação, quando ela é fragilizada, ela é esgarçada, ela produz uma desconfiança profunda, né? Então, quando você observa que determinadas aventuras institucionais, ela é também muito resultado da falta de confiança que a sociedade tem em determinados momentos, né? Então, não é à toa que a democracia é tão importante, porque você pode ter a oportunidade de sempre reciclar, né? Sempre reposicionar, às vezes quando a posição pode estar errada, né? Então você pode sim, num processo democrático, escolher assim o assado em cada momento, né? Então é importante, porque ele diz também que a pós-verdade, ela é resultado dessa quebra de confiança das pessoas, das sociedades também, com o poder instituído, né? Com os poderes instituídos. Então isso é uma questão também interessante, porque a gente também viveu uma fase no Brasil, muito recente, de um descrédito completo. E também um descrédito que não foi um descrédito à toa, gratuito. Porque as instituições é que, digamos, garantem as instituições, verdades, né? Elas foram meio que sendo desmoralizadas. Desmoralizadas, né? Então, mas também não foi desmoralizada por acaso, porque tinha também estratégias de você colocar, por exemplo, a política na lama, né? Então, quando você coloca a política e o fazer política, você não pode confundir nunca, porque o que a sociedade inventou até agora de avançado foi a política. Então, é pela política que você consegue encontrar os melhores caminhos para a democracia, para a liberdade, né? Mas não é qualquer política, é uma política que de fato que seja assentada, né, num processo de construção democrática, né, que seja um processo que possa ser construído a partir de uma Constituição, né, que você garanta legalidades, que não seja discriminatória, que não tenha censura, que não seja perseguidora, né, que não seja homofóbica, né, que não seja contra, né, os segmentos diversos da sociedade. Então, isso é fundamental. Então, nesse processo, claro que do surgimento da pós-verdade, surge também em função de uma manipulação muito profunda, às vezes, de grupos que querem chegar ao poder de qualquer jeito, né? De uma forma, às vezes, muito... Foi o que aconteceu no Brasil, né? De forma, muito, às vezes, sem prever o estrago que isso faz na confiança das pessoas. E não é muito difícil encontrar... Hoje, as pessoas estão muito descrentes de tudo, né?
E é natural que esse processo aconteça às vezes, mas é natural também que as pessoas comecem a pensar sobre esses caminhos, comecem a refletir muito sobre o que está acontecendo, né? Comecem a fazer sua crítica, porque certamente ainda há saída. Qual seria essa saída? Eu acho que a saída... Para a gente, na luta contra a pós-verdade. Eu acho que a pós-verdade precisa, sim, a gente valorizar as conquistas existentes, primeiro, de respeito à Constituição, primeiro, de respeito à democracia, né? E principalmente por respeito a um debate amplo da sociedade. Não é ruim ter debate, não é ruim as pessoas terem uma opinião diferente. O que é ruim é quando você massacra a opinião do outro e você passa a tratar o outro como um inimigo, né? Não é como adversário, massacrar o outro. Massacrar o outro, então, eliminar quando o outro. começa a massacrar o outro, julgar o outro, eu não posso combater as suas ideias, não posso discutir as suas ideias, não posso dialogar, não posso pensar diferente. Hoje aconteceu um incidente na televisão brasileira que foi um dos mais graves, acho que na história do jornalismo mundial, não tenho dúvida, né? Um jornalista agride um outro jornalista porque não comunga com as suas ideias, né? Um jornalista quer dizer, um negócio absurdamente, de uma era absurdamente assustadora, né? Criminosa. Então eu penso que restituir a verdade, Ricardo, é restituir a liberdade, a democracia, né? A capacidade insubmissa das pessoas de resistirem, né? De criarem, de serem felizes. Então, criando os fatos, ao invés de averiguar fatos, provar fatos documentados, não. Cria-se uma verdade, cria-se uma narrativa e faz-se todo um esforço pela emocionalidade, né? Pelos apelos à emoção, as emoções mais rasas, convencer o outro de que aquela narrativa é a narrativa. E manipular, né? Manipulado. No caso do jornalista que você se refere, é um jornalista que insinuou que o Glenn, né, estaria sendo negligente com os filhos e que, portanto, a Polícia Federal poderia inclusive tomar a guarda dos filhos que ele adotou, não é? Juntamente com o Davi Miranda, que é o marido dele. Então, quer dizer, é uma suposição, sem nenhuma fato concreto, né? Uma provocação para criar uma instabilidade, no jornalista, né? E desrespeitando a família, e principalmente quando ele está conseguindo fazer no Brasil o que nunca se fez, né? Que é mostrar o lado mais, né, mais escuro, né? Nossa solidariedade. Os subterrâneos, né? Nosso Glenn. Solidariedade, com certeza. O nosso Glenn pela agressão que vem sofrendo e que agora culmina com essa agressão concretamente, física. Né? Pelo que nós conhecemos dele, TV. Não vai ficar, claro, como se diz aí, não vai ficar barato. Não. Ele vai resistir, ele vai resistir. Ele é um democrata. Ele é um democrata e ele é um homem de uma coragem, inclusive física, pessoal, interpessoal, muito grande. E sem perder a ternura. Sem perder a ternura sempre. Né? Jamás. Como diria o nosso Che Guevara. Hay que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. Antes do objeto surpresa, está na hora do objeto surpresa? Olha, ele me trouxe mais outros objetos aqui, antes do objeto surpresa. Primeiro, o Diário Oficial do Estado, a propósito de que há uma lei criada em novembro de 2014... Gilvan Paiva, me explique por que você trouxe isso para pautar que tema, hein? Na verdade, é mais um aspecto da gestão, né? Então, assim, o gestor Gilvan, né? Eu precisava trazer, porque para mim me deu muita alegria essa lei, porque eu tive uma experiência também como gestor público antes de chegar na cultura, eu tive participação em vários lugares da gestão pública já no estado do Ceará, passando pela educação, pelo esporte, pela ciência e tecnologia, pela habitação e pela cultura, né, agora. E tudo isso me deu uma marca que é uma marca de gestão pública. Então, para mim, eu aprendi a fazer certos processos de gestão e esse me deu muita alegria porque sempre nessa ideia de democratizar os espaços e as oportunidades. Nós criamos aqui, ao lado de vários movimentos, por reivindicação de vários atletas, de várias associações esportivas, com participação de vários setores, ex-secretários à época, né? Esta lei que significa o quê? Essa lei é uma lei na verdade, de incentivo ao esporte. É uma lei equivalente a uma lei Rouanet do esporte. Dispõe sobre concessão de incentivo fiscal para fomentar projetos de caráter desportivo e paradesportivo
mediante patrocínio ou doação de contribuintes do imposto sobre na mesma linha da Lei Rouanet, etc, etc. Uma espécie de Lei Rouanet, só que para o esporte. Só que para o esporte. E para o município de Fortaleza. Não, isso é do Estado. É do Estado, é do Estado geral. Certo? Então, alegria, porque são essas pequenas contribuições ao processo que ajudam você a fortalecer muito a contribuição que você dá pelas gestões. Então, isso queria trazer isso como exemplo. Você faz parte, então, portanto, dessa gestão do governador Cid. Do governador Cid, mas hoje você serve à gestão. Hoje eu estou na Secretaria de Cultura. Cláudio, não é? Do nosso Roberto Cláudio. Juntamente com a adjunta, que é a nossa Paola Braga. Paola Braga, né? Secretária Executiva. Aqui, também foi nossa dialogadora, que trouxe também pensamento sobre gestão pública da cultura. Isso é uma vida pessoal dela, não é? Que é uma lutadora. Imagino, eu ia falar de uma outra coisa, mas não me lembro mais. Já sei o que é. O fato de vocês estarem hoje sediados num lugar que foi a Polícia Federal, eu fico imaginando, para um comunista do Partido Comunista, estar trabalhando ali num prédio onde foi, inclusive, sala de tortura. Sim, ali tem o Museu da Resistência, ali, que é uma sala de tortura. Deve ser incômodo, num certo nível. Ali dizem que ali tem uma aura muito pesada, né? Mas felizmente para ali foi a cultura, né? Para ali foram as artes, né? Então a gente naturalmente na Pereira Figueiras. E ali sempre a gente recebe muitos ex-presos políticos. E ali tem um trabalho muito grande de esclarecimento das pessoas que passam por ali, para mostrar para as pessoas o que foi aquele momento da história do Brasil. Você acha que o fato de estar lá na cultura, né? A cultura estar lá sediada, vai oxigenar, digamos, a tentativa sua é nesse sentido? Não, porque primeiro a gente chegou ali, já estava o prédio. Mas o pensamento, como você Mas a gente nem se lembra disso, né? Nem se lembra. Porque, na verdade, a cultura... Para dissipar essa... a gente acha que até já se dissipou isso, total. Ali não tem menor... Mas é terrível, né, a gente lembrar disso. Ali era a censura pública, a censura da Polícia Federal. E toda vez que chega ali um ex-preso político, né, alguém dessa época, ele sempre é muito emocionante, porque eles lembram disso. Gilvan, nosso sociólogo e secretário de Cultura, ele trouxe um objeto de surpresa. Queria que você não abrisse agora, porque eu quero abrir o que você me trouxe e entregou à produção. Tá aqui, né? Aí, você entregou à produção, a produção colocou no envelope padronizado. Opa! Não abro o meu agora. Eita, o meu é bem levinho, mas o dele é pesado. Vamos ver o que me trouxe o Gilvan Paiva como objeto de surpresa. Eita, é mais de um, hein? É mais de um. São 3. O que ele me trouxe, meu pai? Vila das Artes. Vila das Artes. A escola pública de audiovisual, a escola de teatro. Ele me trouxe as coisas relacionadas à Vila das Artes, é isso? E aí tem um relato mais último da experiência. Eu trouxe a Vila das Artes para você, porque para mim é um dos grandes patrimônios dessa cidade. E por você também ser um grande patrimônio dessa cidade, precisava se juntar a esse grande patrimônio de formação que é a Escola da Vila das Artes. Isso aqui o que é? O tango aqui? Isso é da dança. É um trabalho da escola de dança. Né? Então aí nós temos escola de dança, escola do teatro, audiovisual. Aí tem uma história dos 13 anos da Vila das Artes. Você me trouxe a história da Vila das Artes. Teatro, audiovisual, dança. Circo, né? Hoje. Circo. E mídias digitais que está se formando. Muito bem. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu trouxe a você. Olha o que eu trouxe. E eu vou explicar por que eu trouxe para o Gilvan um objeto surpresa. Olha aí, Gilvan. Olha o que eu trouxe para você. Pegue e traga. Olha aí. Dinheiro. Eu trouxe dinheiro me lembrando da frase do nosso Milô Fernandes. Dizia, quando me falam em cultura, eu saco logo o meu talão de cheque. A outra frase do Milô dizia o seguinte, quem fala de arte são os empresários. Artista só fala do financiamento da arte, do dinheiro. E eu queria, então, a partir daqui, que você falasse sobre essa relação de dotação orçamentária e da dificuldade, por exemplo, de pagamento dos editais, dos artistas, que acho que tem sido uma preocupação muito recorrente dos artistas, que trabalham e recebem
com muito tempo depois do trabalho já realizado, por questão burocrática, etc. Do dinheiro. Essa hoje foi uma fase, uma página virada, né? Podemos dizer assim, na experiência nossa e na gestão da Secretaria Municipal de Cultura, né? Nós tivemos, sim, dificuldades num determinado período de A classe artística chegou, inclusive, a ocupar teve o prédio da Secretaria de Cultura. Teve essas dificuldades, as dificuldades são naturalmente que pertinentes a todos esses processos, mas felizmente nesse segundo mandato houve uma regularização disso, ainda no final de 2017, né? Nós conseguimos restabelecer, o prefeito Roberto Cláudio conseguiu assegurar que a Secretaria de Cultura, que os recursos fossem garantidos e pagos. Nós viramos em 2017... A burocracia leva quanto tempo, você acha? Não, depende de cada projeto, porque nós temos aí um processo... Para liberar o dinheiro. Temos um processo na cultura que às vezes é meio complexo, né? Qual é o processo complexo às vezes na cultura? Às vezes você estabelece em lei que você tem que ter um festival de teatro todo ano. Sim, isso é lei. Né? É lei. É da gestão do Cláudio, do Cláudio Você Pereira. tem que ter um evento anual. Quando você põe em lei, está tudo bem, está correto. Mas a burocracia, às vezes, os processos, não é assim que acontece. Então, às vezes, tem edital, o edital demora tantos dias, aí tem recurso, isso vai aumentando os prazos, até que você consiga executar, né, entre você conseguir realizar o edital, transferir o recurso e o artista executar, e ele prestar conta e ele receber o dinheiro. Esse tempo, às vezes, é um tempo muito maior do que o previsto naquele enquadramento. Então, a partir de 2017, foram liquidadas todas essas dívidas existentes e nós passamos a pagar isso com regularidade. Hoje, nós não temos na Secretaria Municipal de Cultura, por meio dos nossos editais, dos nossos processos, nós estamos completamente em dia, né? E todos os processos têm sido pagos com a tempestividade. E quanto tempo temos de dotação orçamentária para a cultura? Para a gestão dos projetos da Secretaria de Cultura? Dinheiro! Artista só fala do dinheiro! Mas tem uma notícia boa para os artistas, né? Não, eu digo porque na quando verdade, falo em cultura, puxo logo o meu talão de cheque. Porque, na verdade, aqui na cidade de Fortaleza, a gestão do prefeito Roberto Cláudio tem ampliado os investimentos em cultura. O nosso comprometimento, por exemplo, esse ano nós deveremos ter uma execução acima da média, né, dos anos anteriores. Então, mas a dotação de quanto por cento? Hoje nós chegamos a quase 1%. 1%, quase 1% do orçamento da Prefeitura. Isso significa em quê? Quantificadamente? 50 milhões, 52 milhões. 52 milhões. 52 milhões. Ele trouxe 300. Isso se você... Para servir aqui de isso aí de símbolo. Mas pode ficar certo que o nosso grande desejo, o desejo da gestão, é ampliar isso muito mais. A gente deve chegar nos próximos anos, eu não tenho dúvida. Hoje a gente já tem, se envolver a Secretaria de Cultura, se envolver a Rede Cuca e a Secretaria de Educação, nós já temos um aporte de recursos com regularidade no calendário cultural extraordinário na cidade. Então isso é fundamental. Mais do que os 52 milhões. Mais do que os 52 milhões. Muito bem. Isso aqui eu trouxe... Que é a chamada função social da cultura. Eu trouxe isso aqui apenas para, como é que chama? Ensejar o assunto... dotação, investimentos, dinheiro. Mas esse dinheiro eu não vou lhe dar, não. Né? É só para mostrar. Pensei que você fosse fazer uma contribuição para a caixinha. Uma caixinha? Cultura. Não. Eu vou guardar o meu dinheirinho. Vou guardar o meu dinheirinho. Já contribuo de outras formas, claro. Não é? De outras formas com essa gestão. Mas eu queria agradecer a sua presença tão bom, simpática, bonita, no nosso diálogo de hoje. O Gilvan Paiva, o sociólogo e secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Como é que eu posso terminar? Bom, terminar dizendo que espero sim que esse investimento cresça, pega o dinheiro, que o investimento cresça sim, do cultura, não é? E que se compreenda cultura realmente nesse sentido amplo, mas talvez até com uma especificidade dentro do quadro em relação às artes, que eu acho que está precisando, quer dizer, ter uma espécie de fundação das artes dentro da Secretaria de Cultura, a nossa Secutfor. Mas, enfim, que ela possa mesmo ensejar e qualificar mais ainda essa gestão. Muito obrigado. Então, na próxima semana a gente volta com mais dinheiro, sim, com mais dinheiro, mas, sobretudo, com mais ideia do programa Diálogo.